Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Então, seja bem-vindo, muito obrigado. É importante nós estarmos estudando a palavra de Deus. E estamos estudando agora, nesse trimestre, a carta de Tiago, né? Perspectivas para uma vida cristã relevante. Perspectivas, isso é aquilo que você almeja para uma vida cristã, isso é o teu dia a dia com Cristo, né? Perspectivas para uma vida cristã relevante, isso é, que realmente venha ter importância, que venha influenciar, em primeiro lugar, a você e também aqueles que estão à sua volta. Vamos comentar e estudar hoje a lição número 6. A verdadeira fé se manifesta em obras. A verdadeira fé se manifesta em obras. E o texto-chave se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então hoje nós vamos falar, né, sobre a relação que existe entre fé e obras. Então, um texto muito abrangente, né? Ele é colocado às vezes para as congregações, para as comunidades de fé. Ele é colocado, esse texto, às vezes, de uma forma, eu não vou dizer errônea, mas é colocado de uma forma tendenciosa. O que é tendencioso? Tendencioso é aquilo quando você tem uma ideia, você tem um pensamento e você desvia aquele pensamento, você usa aquela ideia, aquele pensamento para um benefício próprio ou para um benefício de algum bem comum, né? Então, você está sendo tendencioso, não está dando o real sentido dele, né? Hoje temos as matérias nos jornais, conforme ela é colocada, ela está sendo tendenciosa para dar um veredito bom ou mal, tá entendendo? Então funciona assim. Por isso que hoje nos telejornais, né, ou mesmo na mídia jornalística, nós temos que ter muito cuidado quando lemos uma notícia. Dependendo da forma que ela é colocada, ela já está induzindo você a ter um julgamento, né? Então sempre leia com ressalvas, sempre leia com bom senso, procure ver as fontes, ok? Então aqui também, esse texto tem sido às vezes por algumas pessoas usados de uma forma tendenciosa, isso é, fazendo você ter uma tendência para aquilo que realmente não quer dizer o texto, ok? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Eu vou acompanhar na Bíblia, ok? João Ferreira de Almeida, abra ali, Tiago, capítulo 2, né? É logo depois de Hebreus, ok? Logo depois de Hebreus vem o livro de Tiago, a carta de Tiago. Como vocês sabem, né, a maioria dos teólogos crê que esse Tiago era o meio-irmão de Jesus, ok? Mas não há 100% certeza disso, se ele era realmente irmão de Jesus Cristo, se ele era filho também da Maria. Não há uma certeza disso, há uma boa probabilidade, sim, eu concordo com isso, mas não há uma certeza. Mas isso é o de menos, o importante é o conteúdo dela, o importante é a doutrina prática que ela traz. Porque a carta de Tiago é uma doutrina prática. Você vê aqui pensamentos, ideias, né, que levam você a tomar uma atitude de vida cristã. Então a carta de Tiago é considerada uma carta universal, por quê? Porque serve para todos os cristãos. Tiago não escreveu pensando nisso, que essa carta seria lida por todos os cristãos do mundo e poderiam aplicar na vida dele. Não, ele escreveu para um determinado grupo. Ele não diz qual é o grupo, ele só diz que é vamos ver aqui, capítulo 1, versículo 1, as 12 tribos que andam dispersas. Então entende-se que são judeus que se converteram ao cristianismo, que não moravam na Palestina, não moravam ali em Israel, moravam nas nações gentias, ok? Não que eles estavam dispersos, que ninguém cuidava deles, né? A ideia é que eles eram judeus convertidos ao cristianismo, que moravam ali nos países gentios, os países que não eram Israel, ok? Vamos lá então. Segundo capítulo de Tiago, 14 a 26. Acompanhe comigo. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem
nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazeis bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo 21. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vedes, irmãos, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Para encerrar o versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Aleluia. Vamos comentar hoje, né? Esses versículos 14 a 26 são 13 versículos que nós vamos comentar hoje aqui. A fé sem obras. Então, o título da lição, a lição número 6, a verdadeira fé se manifesta em obras. A verdadeira fé se manifesta em obras, né? Então, parte 1, tópico 1, fé sem obras é morta. Acompanha ali na tua lição. Tópico 1, fé sem obras é morta. Parte 1 do tópico 1, fé sem obras. O primeiro versículo dessa sessão tem gerado ao longo da história da igreja, alguns equívocos. Aparentemente, o argumento do escritor sobre a relação fé e obras parece contradizer o ensino salvífico, o que, porém, não é verdade, pois, enquanto Paulo apresenta a perspectiva da fé em Cristo Jesus como única maneira de salvação para o ímpio, Tiago defende que a veracidade da fé só pode ser constatada em obras na vida do salvo. Então, o versículo 14 ali de 2 Tiago, segundo capítulo de Tiago, versículo 14: meus irmãos, que aproveita dizer que tem fé, se não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? A fé? Então, irmãos, o Tiago já está dizendo ali, a fé pode salvá-lo? Sim, a fé salva. A fé salva. Mas o que Tiago já está falando ali no versículo 14, de que proveito, que vantagem alguém tem se não tiver obras? Tem fé, mas não tem obras. Porventura, essa fé sem as obras poderá salvá-lo? Então Tiago começa essa sessão da fé e obras com uma pergunta. Se ele não tem obras, essa fé que ele tem pode salvá-lo? Então, o que aproveita? Isso qual é a vantagem? Então, essas obras, quer dizer o quê? Essas obras ali no texto de Tiago, na verdade, é um trabalho árduo, um esforço, uma atividade, ok? Então, essa obra ali, trabalho é esforço, é atividade. E a fé, o que é fé? Fé é crença, fé é confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Isso é, nós temos certeza que vamos receber aquilo que esperamos.
Nós temos certeza, não estamos vendo, não temos uma prova contundente, não temos uma prova física, mas nós temos certeza que vamos receber aquilo que esperamos, ok? Então nós temos uma crença, nós temos uma fé. Fé é ter certeza daquilo que se espera e uma prova daquilo que eu não vejo. Então isso só pode ser traduzido como fé, ok? Então isso é fé. Então Tiago, ele fala disso. Agora é interessante que ele já começa a questionar as pessoas ali, aqueles cristãos, né, dispersos ali pelos povos gentios. Escuta, vocês têm obras? Têm fé, mas não têm obras? Essa fé que vocês têm pode salvar vocês? Por que Tiago estava questionando? É um questionamento, ali tem uma pergunta. Vocês têm fé, mas não têm obras. Essa fé que vocês têm, ela pode salvar vocês? Então, Tiago está dizendo aqui que vocês têm uma fé, mas não têm obras. Ele está fazendo um questionamento, que é a parte 1, fé sem obras, ok? Então, agora é uma questão que Tiago está querendo colocar. Quando nós lemos Romanos em Paulo, dá uma ideia que não precisa fazer mais nada, não precisa das obras. As obras que Paulo fala em Romanos é as obras da lei, ok? É as obras da lei. Tinha que cumprir uma lei. Houve um problema muito sério dos judeus que se tornaram cristãos, que eles queriam que os gentios cumprissem a lei de Moisés, fizessem a circuncisão, guardassem o sábado e assim por diante. Então houve um problema muito sério ali, tanto é que Atos capítulo 15 relata o primeiro concílio da igreja para definir essas questões, para resolver essa questão que estava trazendo um problema sério para a igreja, ok? Então os gentios foram desobrigados de cumprir a lei, então foram desobrigados de cumprir as obras da lei. Então eles viviam pela fé, como Paulo fala, Romanos 1:17, o justo, o justificado, o inocentado viverá pela fé. E onde é que mais aí? Então não precisa mais fazer as obras da lei. Aí Tiago aqui, ele fala dessa fé dos cristãos dispersos ali, das 12 tribos dispersas, ele fala como que era essa fé. Parte 2 do tópico 1, uma fé inoperante. Acompanhe comigo ali na sua lição. Para exemplificar a relação da fé com as obras, o escritor apresenta aos leitores um cenário do dia a dia. Então o que Tiago fez? Ele disse assim, olha, versículo 14, vocês têm fé, mas não têm obras, essa fé de vocês pode salvar vocês? Aí ele usa o quê? Um exemplo, versículo 15 e ao versículo 17, ele usa um exemplo para mostrar para os cristãos dispersos ali, como que a fé deles era inoperante, isso não fazia nada. Versículo 15, e seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes essas coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí ou disso? Então Tiago agora ele pega para os cristãos dispersos ali, vamos colocar cristãos, né? Os cristãos de Tiago, vamos falar assim, tá? Então Tiago coloca ali para esses cristãos, usa um exemplo do dia a dia, do cotidiano, de uma atitude, para eles entenderem como que a fé deles era inoperante, segundo o comentarista aqui, que é o Luiz Henrique de Souza, segundo comentarista, escreveu, uma fé inoperante. Tiago quer mostrar para eles, então no versículo 15, olha, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, isso é um irmão ou irmã, um irmão ou irmã fala de quê? De pessoas da mesma comunidade de fé, estiverem nus, não é pelado, sem roupa nenhuma, não, é com pouca roupa, com a roupa necessária. Vamos supor que ele está um tempo de frio, né? Está uma temperatura muito abaixo do normal, então eles têm que estar mais agasalhados, e então a ideia ali é não tinha esse tipo de roupa, então esse é o nus que eles estão falando, e também ali fala mantimento cotidiano, isso é aquela alimentação, as refeições do dia a dia. Então se tiver alguém entre vocês, ou que vocês conhecem, que tem falta de roupa, que tem falta de alimento, então Tiago está alertando eles, e é óbvio
que existiam pessoas assim. Então eles lembravam, o fulano, o ciclano, tal, a família tal, eles lembravam. Aí no versículo 16 ele diz: e algum de vós, algum de vocês aí, disser, ide em paz, isso é, siga o teu caminho, aquentai-vos, aquecei-vos, fartai-vos, isso é, sejam satisfeitos, e não lhe derdes nada. Então olha só, o camarada vem, está passando necessidade, diz assim: não, vai em paz, meu amigo, vai para o teu caminho, segue o teu caminho. São palavras de gentilezas, tá? Não é palavra grosseira ali, essa que é a ideia. Palavras gentis, não, segue teu caminho, vai em paz, te aquece, seja satisfeito, palavras assim de ânimo, mas que não traziam resultado nenhum para aquela pessoa. Eu estou com fome, seja satisfeito. Eu estou com frio, te aquece, tá entendendo? Eu estou cansado, descansa, mas não estende a mão. Então isso que Tiago estava querendo lembrar, estava querendo falar para eles. Aí olha só, e não lhe derdes as coisas necessárias. Quer dizer, você veio, aquela pessoa pediu ajuda e você não deu o necessário, que proveito faz isso? Tá entendendo? Então a pessoa pediu ajuda para a roupa e, vamos colocar aqui, para o frio e para alimentação. E eles deram 3 palavras que se mostraram gentis, muito amáveis, vamos dizer assim. Vai para o teu caminho, segue o teu caminho, vai em paz, te aquece, seja satisfeito, né? Que Deus te abençoe, oh, Deus é contigo, mas não lhe deram as coisas necessárias. Que proveito virá essas palavras? É isso que Tiago está querendo dizer. De que proveito tem essas palavras que vocês disseram? Então aí no versículo 17, ele dá a sua conclusão desse exemplo que ele usou. Quer dizer, ele pegou um exemplo do dia a dia para trazer uma ideia, para eles entenderem o que estava acontecendo, da fé deles ser sem obras. Ele traz esse exemplo e diz no 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então as palavras que eles dariam para essas pessoas que estavam passando fome, estavam passando frio, estavam passando necessidade, e só davam palavras boas, mas não ajudavam, quer dizer, a fé deles era igual a isso. Tiago queria trazer a consciência para eles, queria despertar a consciência deles nessa questão. Por isso que ele usou esse exemplo: a fé de vocês é inoperante. Vocês têm fé, mas ela não age. Vocês têm fé, mas não apresentam. Tá entendendo? Como que é isso, irmão Alfredo? Vamos falar mais, tá? Algumas pessoas têm sido tendenciosos para usar esses versículos de 15 a 17 para fazer as pessoas doarem alimentos na sua comunidade de fé, para trazerem ofertas para a sua comunidade de fé. Ok, o motivo pode até ser bom, mas o texto está sendo usado de uma forma tendenciosa. Olha, a palavra diz que tu tem que estender a mão, que tu tem que dar, que não sei o quê. Mas na verdade Tiago não estava dizendo necessariamente isso. Tiago estava usando um exemplo do dia a dia para mostrar para eles como que essa fé deles era inoperante, era morta. Então, é morta, isso é sem vida, incapaz, não produz nada. E é morta em si mesma, isso é, sozinha ela não faz nada. Ok? Sozinha ela não faz nada. Então, Tiago, ele traz para aqueles cristãos esse exemplo para eles terem a consciência do que estava acontecendo. Tópico 2, vamos lá. Tópico 2, o contraste da fé e obras. O contraste da fé e obras, ok? O que é contraste? A diferença entre fé e obras. Essa que é a ideia. A palavra contraste, quer dizer, contraste, quando você tinha a televisão preto e branco, né? Eu sou dessa época, né? Tá, gente? Meu pai tinha uma Telefunken. Telefunken, olha o nome do bagulho, né? Telefunken, durou tempo aquela TV. Nossa, durou tempo. Então a TV preto e branco, quando ligava o contraste, o que era mais claro ficava mais claro, o que era mais escuro ficava mais escuro. Então havia o contraste, tu conseguia definir o que era preto e o que era branco, né? Era muito importante esse botão do contraste ali, né? Quando chegou a televisão colorida, nossa, na época parecia assim que nós estava vendo um celular, né? Na época, né? Meu Deus, uma TV colorida, né? Nossa, mas vamos lá. Aí na parte 1 do tópico 2,
fé e obras em desarmonia. Fé e obras em desarmonia. O que é a palavra desarmonia? A palavra desarmonia quer dizer não há harmonia, não andam juntos. Amós capítulo 2, versículo 3. Andarão junto duas pessoas que não concordam? Ok? Andarão junto duas pessoas que não concordam? Beleza? Então, fé e obras em desarmonia. Parte 1 do tópico 2. Acompanhe ali na tua lição. Tu tens fé, eu tenho obras. Nesse texto, o escritor explica o pensamento da época, que a fé e as obras são expressões optativas da religião cristã e manifestações genuínas da verdadeira espiritualidade, onde a mesma pessoa não possui necessariamente ambas as coisas, ou seja, um pode ter fé e outras obras, ok? Então, isso é uma coisa que está em desarmonia. É isso que o Tiago está falando no versículo 19. Acompanhe. Versículo 19, desculpa. Não, versículo 18. Versículo 18, acompanhe comigo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É como se fossem duas pessoas, ok? Vamos colocar aqui o irmão X e o irmão Tiago. Então o irmão X diz assim: eu tenho obras. Aí o irmão Tiago diz: eu tenho fé. Aí o Tiago diz para ele: então tu tens as obras, mas tu tem obras, então tu não mostra a tua fé sem as obras. E Tiago diz assim: eu tenho fé, mas mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ok? Então por isso que ele diz: tu tens, vamos lá de novo, tu tens fé, eu tenho as obras. Então Tiago diz: tu tens fé, eu tenho obras. Então tu não pode mostrar as tuas obras pela tua fé. Agora eu posso mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tá entendendo? Então Tiago traz esse questionamento ali para as pessoas entender o que estava acontecendo. Ele quer deixar bem claro, ele quer esgotar o assunto para os cristãos entenderem da relação que precisa existir entre fé e obras, ok? Então fé e obras. Se tu tens fé, eu tenho obras. Agora, as minhas obras falam da minha fé, ok? E a tua fé não tem obras, então a tua fé não existe, a tua fé não fala das tuas obras. Então, era uma contradição, uma desarmonia que existia ali. Então, dá a entender pelo primeiro exemplo que ele usou, da pessoa passando fome, passando frio, passando necessidade, dá a entender que havia uma religiosidade que estava sendo implantada, que estava um conceito religioso que estava vindo muito forte para o meio ali daquela comunidade de fé. Porque entendam, pelo fato de serem judeus que se converteram ao cristianismo, a lei de Moisés ainda estava muito patente, ainda estava muito impregnada na mente dessas pessoas. Por isso que deu aquele problema que eu falei, de Atos capítulo 15, daquele concílio para resolver os problemas com os gentios. Então isso estava muito impregnado. Então Tiago vem e fala para eles, sabe? Fala para eles a questão da religiosidade, que a fé é importante, é muito importante. Mas eles não podiam viver uma religiosidade, porque quando tu começa a viver obras sem a fé, tu está vivendo uma religiosidade, que isso era muito forte. Aí quando eles entenderam que eles não precisavam das obras para ter a fé, ok? Houve um outro problema, eles pararam de fazer as obras, mas não eram as obras da lei. Vamos seguir adiante. Parte 2 do tópico 2, todos creem. Olha o que diz o comentarista, vamos ler ali. A crença no monoteísmo, isso é um único Deus, a palavra monoteísmo quer dizer acreditar em um único Deus. Nós cremos no único Deus, ok? Os muçulmanos também creem no Deus único. A crença no monoteísmo era artigo fundamental do credo dos judeus, e o escritor vai assegurar que isto é bom. Entretanto, se tal crença estiver desprovida de obras, não ultrapassa a fé dos demônios. Então, olha esse versículo 19 que Tiago traz outro exemplo para eles entenderem essa relação de fé e obras. Versículo 19, acompanhe comigo. Tu crês que há um só Deus? Uma pergunta.
E como eles eram judeus que se converteram ao cristianismo, eles diziam, sim, óbvio, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, isso é o certo, tu está agindo corretamente, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Essa palavra creem ali quer dizer, eles acreditam, eles têm certeza que existe um só Deus, e esse estremecem quer dizer o quê? Eles se arrepiam de medo. A ideia é a mesma palavra usada lá em Josué capítulo 2, versículo 9, quando Raabe atendeu, já vamos falar dela também, Raabe atendeu os espias e ela disse que o povo estava desmaiado de medo por causa das histórias que eles escutaram, a travessia do Mar Vermelho, a derrota dos inimigos de Faraó, tal, aquela história toda. Quando eles escutaram essas histórias, eles ficaram desmaiados de medo, faltou forças, então eles estremeceram. E olha que fazia 40 anos que isso tinha acontecido, né? Fazia 40 anos que tinha acontecido, estava muito vivo na memória do povo ali. Então, essa que é a palavra. Então, os demônios também creem em Deus. E eles estremecem. Mas espera aí. Então, será que se eles fizerem as obras, eles vão ser salvos? Será que um demônio fizer a obra, ele vai ser salvo? Porque ele crê, ele tem fé, ele crê em Deus, ele tem fé. E ele estremece, quer dizer, ele tem mais temor, né? Ele tem mais temor de Deus do que muitos de nós, gente. Isso é tremendo. Eles creem, mas não têm as obras. Sabe por que não adianta eles fazer as obras? Porque eles já estão condenados. Não há mais qualquer possibilidade de os demônios conseguirem serem justificados, inocentados. Eles já estão condenados. Eles já foram julgados, já estão condenados. Os demônios já estão condenados. Não há qualquer possibilidade, por mais obras que eles possam fazer. Está entendendo? Então vamos dizer assim, que eles podem, de repente, a partir de hoje, eles só quererem fazer o bem. Não adianta, já estão condenados. Já foi saído o veredito deles. Jesus disse, o príncipe deste mundo já está condenado. Então não tem mais chance. Não tem mais oportunidade. Eles tiveram oportunidade. Eles estavam diante do trono de Deus. Eles viram a glória de Deus. Eles viram o amor de Deus. E mesmo assim se rebelaram. Ok? Não podemos ter certeza de como que foi isso, a 100% como é que foi essa ideia, mas a ideia é, eles se rebelaram contra Deus. Deus foi injusto, Deus foi autoritário. Gente, como Abraão disse para Deus, quando iria destruir Sodoma e Gomorra, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então Deus é justo, Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro. Se nós não podemos até questionar um juiz aqui na terra, Deus, podemos pensar em questionar, sim. Ele nos deu quando ele soprou em nós, ele nos deu isso. Só que nós temos que reconhecer que ele é justo. Eu não vou aceitar. Vamos aceitar sim. Quando nós estivermos diante do trono de Deus, onde todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Ali, irmão, toda a humanidade vai entender que Deus é justo. Infelizmente, muitos vão entender tarde demais. Ok? Então, os demônios creem, eles acreditam, estremecem, só que não há mais possibilidade para eles. Por que o Tiago, de repente, chama esse texto para os demônios? Ele diz assim, olha, vamos lá, 19, tu crê que há um só Deus? Os demônios também, eles creem e eles estremecem, quer dizer, para tu ver, e eles têm chance de ser salvos? Não. Quer dizer, a fé, no acreditar, no saber, no reconhecer, no ter a crença, é uma coisa muito linda. Mas para a atitude, só isso não basta. Não basta. Porque isso tem que gerar uma atitude na vida do cristão. Nos demônios, deveria ter gerado um amor por Deus. Deveria ter gerado um amor para Deus quando houve a chance deles se rebelarem, e eles se rebelaram. Eu tenho uma teoria meio louca, porque dizem que Satanás era o líder do louvor. Olha só, uma teoria meio doida aqui minha, escuta isso aqui. Satanás dizem que era o líder do louvor, nesse sinete da perfeição, acho que está em Isaías. Então diz que ele cuidava do louvor. Então vamos supor que ele fosse realmente o líder do louvor, que ele cuidava do louvor ali a Deus.
Você vê esses cantores do mundo, os caras dançam, os caras cantam, tem uma voz muito linda. Aí você vê ele cantando, você vê ele ali fazendo todo aquele show ali, as pessoas, né? As pessoas olham para aquele camarada ali cantando com aquela voz linda, aquele show bonito, e as pessoas ficam idolatrando aquela pessoa. Eles veem o cara cantar, o cara canta muito, tem uma voz linda. Aí eles dizem, poxa, esse cara canta muito, pô, que legal, eu quero. Aí querem, viram fã do cara, viram ídolo do cara e tal, ficam seguindo o cara, mas não sabem se é uma pessoa boa, se é uma pessoa humilde, se é um cara bacana, se é um cara legal, não conhece a índole dele, mas estão aficionadas, estão fazendo idolatria com ele. Por quê? Por causa da sua música. Então isso é uma teoria que eu tenho. Eu imagino que Satanás, através de como ele era um anjo do louvor, ele conseguiu conquistar muitos adeptos por causa disso. Por isso que hoje a música, pode ver, a música é um instrumento de Satanás poderoso para fazer as pessoas serem idólatras de outras pessoas. Até nós, na nossa comunidade de fé, se nós não cuidar, nós estamos idolatrando cantores evangélicos, se não cuidar, ou pregadores. Isso é muito sério. Então isso é uma teoria que eu tenho, né? Lá na eternidade, quem sabe eu vou ver se eu estou certo ou errado, não sei, né? Então, gente, os demônios eles creem, mas eles estremecem. Vamos lá, parte 3, tópico 3, para encerrar. A verdadeira fé comprovada pelas obras. A verdadeira fé comprovada pelas obras. Parte 1 do tópico 3. Deixa eu arrumar aqui a lição para não virar a página. Ok. Parte 1 do tópico 3. A fé de Abraão. No verso 20, vamos ler o verso 20, olha só. Verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então agora Tiago faz outra pergunta. Tiago faz umas perguntas assim, inquisidoras. As perguntas de Tiago são para a pessoa pensar no que ele perguntou e refletir dentro da vida dele. Por isso que ele fala no verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Tu quer saber como que a fé sem obras é morta? Quer saber por que a fé sem obras é morta? Por isso que ele está fazendo essa pergunta. Aí onde ele usa esses exemplos aqui do tópico 3 do comentarista. A verdadeira fé comprovada pelas obras. Parte 1, a fé de Abraão. Acompanhe comigo na lição. O exemplo escriturístico apresentado do patriarca Abraão quando foi instruído a sacrificar seu filho Isaque. Ao fazer uso desse acontecimento, o escritor expõe a fé verdadeira, que é comprovada pela obediência, indo além do intelecto e das emoções. Para Tiago, a ação de Abraão, mediante o teste divino, é a prova definitiva que a fé e obras andam juntos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler o versículo 21, 22 e 23 do texto selecionado pelo comentarista. Versículo 21. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então olha só, a fé de Abraão, quer dizer, Abraão creu, é o chamado pai da fé. Ele creu de uma maneira muito maravilhosa. Vamos lá. Dizem só para dar uma observação aqui, alguns estudiosos, né, do judaísmo dizem que Abraão, quando era criança, né, é uma tradição isso, tá? Que Abraão, quando era criança, ele não adorava ídolos e ele sofria bullying, né? Vou colocar aqui, né, para os irmãos entenderem. Ele sofria bullying porque não adorava a ídolos e ele se questionava, talvez, né? Isso é uma tradição judaica, né? Ninguém sabe se está certo ou não, mas seria ótimo, né, se realmente fosse verdade ou se fosse ou não fosse verdade. Vamos lá, versículo 21. Olha o que diz o texto. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, versículo 21. Abraão não foi justificado, isso é,
considerado justo, absolvido, inocentado, quando ofereceu Isaque sobre o altar. Então isso era o que? Era uma obra, uma atitude, uma ação de Moisés está aqui, de Abraão, uma atitude de Abraão, ok? Então olha só, o que Tiago fala, porventura, isso é, olha só gente, Abraão, ele está querendo dizer da fé sem obras, que a fé e obras têm que andar junto. Ele diz, gente, olha Abraão, ele não foi justificado, isso é inocentado, quando ofereceu no altar o seu filho Isaque. Aí olha o verso 22, que ele dá a relação em fé e obras, onde Tiago dá a relação, usando o texto, a história de Abraão, entre fé e obras. Versículo 22, bem vês que a fé cooperou, essa palavra cooperou quer dizer o que? Trabalhou junto com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Essa palavra aperfeiçoada quer dizer completada, deu o sentido pleno. Então, a obra, aquilo que Abraão ia fazer pela fé, de sacrificar o seu filho Isaque, crendo que Deus poderia ter ressuscitado ele, poderia ressuscitar ele, iria ressuscitar dos mortos, como está lá em Hebreus. Abraão sabia que seu filho ia ser ressuscitado, ele tinha fé, ok? Então, quando Abraão faz essa obra, faz esse ato, essa atitude de fé, então a fé dele foi aperfeiçoada, ok? Tá vendo? Então, a obra, a tua atitude, o teu ato, conforme a tua fé vai ser aperfeiçoada, vai ser completada, vai dar o real sentido, vai mostrar realmente a fé que tu tem, camarada, tá? Vamos lá, verso 23, bem vês, e cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Imputado, determinado, amigo, querido, amado. Então, quando Abraão, o que Tiago está falando aqui, quando Abraão faz esse ato, essa atitude, essa obra, a sua fé é aperfeiçoada, quer dizer, ele revelou a sua fé. Quando Abraão faz isso, ele está revelando a sua fé, mostrando a sua fé. E por isso, quando ele mostrou a sua fé através dessa obra, isso foi imputado, determinado como justiça. Isso é uma aprovação judicial. É Deus batendo o martelo e dizendo, Abraão, tu está sendo justificado, tu está sendo inocentado. Por isso que ele foi chamado querido, o amado, o amigo de Deus. Aleluia. A fé ajudou Abraão a conquistar esse título, vamos dizer assim, de amigo de Deus? Sim, mas essa fé dele foi aperfeiçoada, foi complementada, deu real sentido quando ele agiu segundo a sua fé, ok? Parte 2 do tópico 3, a fé de Raabe. Já falamos aqui alguma coisa de Raabe, verso 25. 24, vamos primeiro comentar o verso 24. Então aí Tiago completa, ele dá a história de Abraão, esse texto, e ele dá o resultado. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Não é que ele está tirando a fé, não é que ele também está, não é que a obra que Paulo falava era a obra da lei. Agora as obras ali são o que? As atitudes de Abraão. As atitudes, Abraão não agiu, não agiu ali, não era uma lei que ele tinha que cumprir, o decálogo, mas era a atitude dele, a atitude de Abraão, a obra dele, falando de atitude, aperfeiçoou. Então ele foi justificado pela fé, através das obras, ok? Primeiro lugar a fé, depois as obras não vêm antes da fé, ok? Por isso que ele já usa o exemplo de Raabe, versículo 25, desculpem. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Como que ela foi justificada pelas obras? Porque ela creu que o Deus dos hebreus ia destruir aquela muralha inexpugnável, aquela muralha imensurável, aquela muralha que para a época era a mesma coisa que invadiu os Estados Unidos hoje, vamos colocar aqui.
Para a época era a mesma coisa que tentar invadir os Estados Unidos, impossível. Então isso era o conceito da época. Então quando aqueles espias, aqueles mensageiros, emissários, a palavra espias quer dizer mensageiros, o comentarista aqui colocou como espias, deixa eu ver, emissários também, alguns textos dizem espias. Então esses emissários, esses mensageiros, quando chegaram ali, ó, o negócio é o seguinte, Deus vai destruir tudo isso aqui. Ela creu, e a obra dela qual foi? Esconder os espias, os emissários e despedir eles. Tá entendendo? Ela não pegou, não, escuta aqui, Rabi, agora tu vai ter que cumprir os 10 mandamentos, agora tu vai ter que, não vai mais poder trabalhar no sábado, tá, Rabi? Não! A obra que ela fez ali, a obra da fé dela, a obra que demonstrou a fé, a atitude que demonstrou a fé, qual foi? Crer nos emissários, nos mensageiros, que Deus ia destruir ali o Jericó, as muralhas de Jericó, Deus ia destruir, e a atitude de fé dela, a obra de fé foi acolher eles. A palavra acolher quer dizer convidados. Então eles foram, de certa forma, Rabi convidou eles. Não, fica aqui comigo, daqui vocês não vão. E como Deus vai destruir tudo, eu vou guardar vocês e vou despedir vocês depois, quando estiver em segurança. Então, essa obra, essa atitude da Raabe mostra o quê? A fé dela. Então, a sua fé foi aperfeiçoada com essa atitude. Amém, querido? Está entendendo qual é a relação de fé e obra? Não é que você é obrigado. Ah, não, agora eu sou obrigado a ajudar todo mundo. Agora eu sou obrigado a fazer tudo, ajudar todo mundo. Qualquer pessoa que pedir ajuda tem que dar dinheiro, tem que dar comida. Não, não é isso. O texto aqui de Tiago, o que ele está querendo dizer? Que as suas atitudes em relação à sua fé, tá entendendo? Aí não é uma regra religiosa que tu tem que ajudar alguém. Por isso que eu digo, essa parte ali da pessoa que estava passando necessidade, a pessoa que estava passando problema, dificuldade, agora eu sou obrigado a ajudar. Aí as pessoas vêm, fazem uma vaquinha na igreja e falam, olha, a fé sem obras é morta, ajuda aqui, irmão, a tua fé é morta. Aí tu fica preocupado, meu Deus, a minha fé está morta, a minha fé está morrendo, eu tenho que ajudar, meu Deus, aí tu não tem de onde tirar e não sabe o que fazer, tu fica desesperado. Não é isso, não é isso, gente. Entenda. Se o pastor vem, se o teu líder vem e pede uma ajuda financeira para ajudar um irmão, e tu quer ajudar, mas tu não pode, meu Deus, não posso ajudar, então minha fé está morta, minha fé, não, eu não tenho condições de, Deus me dá dinheiro, Deus não me dá dinheiro, eu vou orar para Deus me dar dinheiro, não, minha fé está morta, não, só o fato do teu coração querer ajudar aquela pessoa, e mesmo que tu não tenha condições, só o fato do teu coração querer ajudar, já mostra a obra na tua vida, tá entendendo? Não, essa obra não é seguir um livro religioso, essa obra é a atitude de fé que tu tens mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Então, parte 3, por isso que a fé e as obras são inseparáveis, parte 3 do tópico 3, a inseparabilidade de fé e obras. No verso 26, o escritor expõe que a fé e obras formam uma unidade inseparável, ok? Comparada ao corpo e à alma do ser humano. O corpo, o texto é espírito, não é alma, né? Mas tudo bem. Ninguém será movido sem ter primeiro fé. Tampouco a fé de ninguém é verdadeira se não o move a ação. Beleza? Então, olha só, verso 26, para nós encerrar. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso é um cadáver, ok? Então, não é que você é obrigado a ajudar para demonstrar a fé, não. A sua atitude de fé é uma atitude natural, é o Espírito Santo, gente. Um religioso, ele está perdendo a fé. Por quê? Porque ele está vendo preceitos religiosos, ele está vendo a obra religiosa. Então ele dizima porque ele é religioso. Olha o que Jesus falou, acho que é Lucas capítulo 15, o fariseu publicano. O fariseu disse assim, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que eu possuo e não sou como esse pecador. Aí o publicano, que era o cobrador de impostos, um dos caras mais odiados de Israel, disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus falou, quem saiu justificado, inocentado? O publicano. Agora o cara que dava dízimo,
quer dizer que cumpria um ato religioso. Dízimo é um ato de fé, mas para ele, para aquele publicano, para aquele fariseu, era uma atitude religiosa, não era um ato de fé. Tá entendendo, meu irmão, como é que funciona a coisa? Fé e obras andam juntos, só que primeiro vem a fé, depois vem as obras. As obras são resultado da tua fé. Ok? Não é que tu tem que fazer as obras para mostrar que tu tem fé, ou para surgir fé na tua vida. Não! As obras são resultados da tua fé. Se você fizer obras sem fé, você é um religioso, um fariseu, ok? Tá entendendo? Então, quando alguém levanta uma campanha, você tem prazer de ajudar, não faz para aparecer. Olha o que Jesus falou no Sermão da Montanha. O que a mão direita dá, a mão esquerda não saiba. Tá entendendo? Ok? Presta bem atenção nisso, tá? Não fica tocando trombeta quando tu ajudar alguém. Amém, irmãos? Então essa é a relação de fé e obras. Fé vem primeiro, as obras acompanham. Ok? Fé vem primeiro. É isso que Tiago está querendo dizer. As obras acompanham. Então nessa comunidade de fé, as obras não estavam acompanhando aquela comunidade de fé. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela tua participação. Amém, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau. Fique na paz. Tchau.